Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Muito bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos ter um convidado especial, Felipe Bretas. Falamos aí a semana toda sobre essa live, nós vamos falar sobre alimentação. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí um pouquinho, o pessoal tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Gente, vocês vão me ver aqui um pouquinho cansada, um pouquinho ofegante, mas é porque eu andei 50 km de bike agora há pouco, então eu tô assim meio fadigada, mas compromisso é compromisso, estamos aqui firmes. Boa noite, Bruno, boa noite, Marquinho, Criador Ferreira, boa noite, sejam bem-vindos, vamos ser chegando. Vamos lá, vamos ver, nosso convidado já tá aqui, vamos ver se nós já conseguimos conectar com ele aqui. Ando aí, te aceitei aqui. Vamos ver se nosso convidado já chega, consegue entrar. Oi, Felipe. Oi, Lineuza. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite à Lineuza, ao Nils Radassa. Gostaria também de parabenizar o Nils Radassa pelo ótimo trabalho que eles fazem. Fazer ninho não é uma coisa fácil, ninho não é a mesma coisa. Cada passarinho tem um tipo de ninho diferente. Não é comprando um ninho e colocando ali que achar que o passarinho vai fazer o ninho, vai botar os ovinhos, né? E que vai ter aquela eficiência reprodutiva, né? Então, cada de um tipo, dependendo da espécie, da ave. Gostaria também de parabenizar todos os amantes de aves e especialmente aos criadores responsáveis e sérios do Brasil que ajudam a gente, né, com a manutenção desse banco genético e com a preservação das espécies, né? Quando a gente fala principalmente em aves de canto no Brasil, é graças aos criadores responsáveis do Brasil que nós ainda temos no país pássaros como bicudo, curió, azulão e tantos outros. Exatamente. E para lembrar, Felipe, os criadores legalizados, né? Porque tem muitos clandestinos também no nosso meio, né? Sim, por isso eu digo, os criadores responsáveis, os criadores sérios, né? Exatamente. Estou muito feliz de estar aqui também. Muita dedicação, desde pequenininho, que todos os meus presentes de aniversário, de Natal, de Dia das Crianças, sempre foi bicho ou foi alguma coisa relacionada com bicho. Livrinho de bicho, né? Então, são muitos anos de muita pesquisa, muita dedicação, até que eu decidi realmente me dedicar exclusivamente e integralmente, né, aos animais. Sim, sim. Felipe, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você aí, antes da gente entrar no nosso tema aqui da live, porque tem bastante gente que eu acredito que não te conhece, então se apresente aí para a gente poder entrar aqui no assunto da nossa live aqui. Tá certo. Bom, como eu comecei dizendo, né, desde pequeno que eu me envolvo muito com animais, já criei praticamente todas essas espécies mais comuns de aves de canto, né? Já cheguei a ter mais de 50 curiose, bicudo, azulão, bico de pimenta, coleirinho, sabiá, pássaro preto, trinca-ferro, era muita coisa que eu sempre tive a minha vida inteira e a minha preocupação sempre não foi só ter essas aves, ter essas espécies, sempre foi buscar entender essas espécies, o comportamento delas, as necessidades delas. Sempre foi muito trabalho de pesquisa ao longo de toda a minha vida, fazendo muitos cursos, seminários no Brasil, fora do Brasil. Eu segui minha carreira como executivo de uma multinacional americana, uma carreira de sucesso. Eu costumo dizer que eu ganhava dinheiro sendo executivo de multinacional e gastava com animais. Então, o relacionamento muito Mais ou grande. menos, a gente aqui também é mais ou menos esse esquema aí. E os amantes de aves, e principalmente os passarinheiros, né? O pessoal que tem passarinho de canto, sabe muito bem como é isso, né? Gasta quase o dinheiro todo nos passarinhos, às vezes as mulheres ficam bravas com os maridos, está gastando dinheiro com passarinho, Verdade. mas é muito amor, é muita dedicação. É verdade.
Felipe, aqui antes de eu entrar aqui, eu quero te agradecer profundamente por você ter aceitado o meu convite. Eu tenho acompanhado as lives que você tem participado e tenho certeza que o conhecimento que você vai passar para nós aqui hoje vai fazer muita diferença em relação à alimentação das nossas aves nos dias de hoje. Tá bom? Sim. Então, mais uma Vamos vez, para a muito primeira obrigada. pergunta? Vamos lá, primeira pergunta. Vamos começar aqui, ó. Entendendo as necessidades nutricionais de cada espécie. Você pode falar um pouquinho sobre as espécies? Sim. A gente precisa entender, gente, e as informações que eu vou passar aqui, para alguns as informações já são conhecidas, para outros as informações podem não ser conhecidas. No final das contas, eu garanto que vai ter muita coisa que todos poderão aí agregar aí ao conhecimento, tá? Então a Exatamente. gente precisa entender que as aves são diferentes, né? Elas têm características diferentes, anatômicas, fisiológicas, né? O organismo delas funciona diferente. Então, nós temos aí grupos de aves distintos, né? Nós temos, por exemplo, aves frugívoras, que se alimentam mais de frutas. Nós temos aves granívoras, que se alimentam mais de sementes. Nós temos aves mais insetívoras, que se alimentam mais de insetos. Estou até com as crianças aqui para mostrar um pouquinho. Olha que beleza. E eu também tenho uma criação bonita aqui em casa desse daí, hein? Isso. Fica tudo na caixinha. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Então nós temos esses Uhum. grupos de aves e as aves elas vão ter demandas específicas e no tema de hoje demandas nutricionais específicas. Quando eu digo Isso. principalmente frugívoras ou principalmente insetívoras, porque é muito difícil você ter uma ave que vai comer exclusivamente frutas ou uma ave que vai comer exclusivamente sementes. Você pega, por exemplo, um sabiá. Sabiá é muito frugívoro, mas ele não come só fruta. Né? Um trinca-ferro, um pássaro preto, ele é bastante insetívoro, mas ele não come só insetos. Né? Então, nós temos que entender essas demandas nutricionais de cada espécie para que a gente possa Uhum. cuidar bem delas e dar, né, uma alimentação adequada. Acho que a gente pincela aí, podemos passar aí para o próximo tópico. Isso. O próximo aqui, eu acho que é uma dúvida, uma pergunta que o pessoal sempre faz. Ração versus mix. Isso. Ração Mix de versus sementes. isso, mix de sementes. Acho que a gente pode incluir também aí frutas e outros tipos de alimento, tá? É importante que a Uhum. gente deixe claro e compreenda que a ração extrusada é o alimento completo. Né? Antigamente a gente não tinha isso. Né? A gente acaba muitas vezes. Estou falando de coisa de 30 anos, 40 anos atrás. O pessoal que é passarinheiro aí de 30, 40 anos atrás vai entender muito bem isso. Né? A gente não tinha rações Aham. específicas para as espécies. Né? Hoje nós temos rações específicas para bicudo, para curió, enfim, para pássaro preto, para essas espécies quase todas. Né? E ali você tem um trabalho de reunir 20, 30, 40 ingredientes, né, que são importantes, que Uhum. são necessários para atingir toda aquela demanda nutricional da ave. Né? Então, a Sim. ração extrusada é o alimento completo e ele deve compor pelo menos 80% da dieta do animal. Tá? Existem alguns profissionais que falam, inclusive, que deve ser 100%. Tá? Em termos nutricionais, a ração ela atinge 100% das necessidades da ave. Tá? A ração extrusada de qualidade. Tá? Só Aham. que você não pode esquecer da parte de enriquecimento ambiental. Não pode esquecer que a ave precisa ser ave e ela precisa expressar o seu comportamento natural. Isso é importantíssimo para a saúde, tanto psicológica da ave, mas também para a saúde como um todo da ave. Né? Então, é Aham. 80% da dieta composta de ração extrusada e esses outros 20% você pode compor com frutas, sementes, aí é bacana você utilizar, né? Isso. Os capins, as gramíneas, né? O cachinho de país português, né? Para compor essa Uhum. alimentação. As aves que comem coquinhos, por exemplo, castanhas. Muito interessante fazer isso também, para que ela tenha oportunidade de expressar o seu comportamento natural. E isso vai levar a uma ave mais saudável, mais alegre, né? Muitas vezes significa mais canto e etc. Então,
você precisa ter esse mix, tá? O mix de sementes não atinge toda aquela demanda nutricional da ave. Muitas vezes você tem um mix de sementes com 5 variedades de semente, às vezes você tem um mix de sementes super completo, com 8, 10 tipos de sementes diferentes, mas mesmo assim não atinge toda aquela demanda. Você tem que lembrar também que a ave precisa de sais minerais, né? Isso tudo está Exatamente. na ração. É importante que a gente aprenda a ler o rótulo da ração. Né? Isso que eu A ia gente te vai falar perguntar. isso. A gente vai falar mais ao longo da live, né? Para entender Aham. direitinho como que funciona essa questão aqui, como você, para você entender o que está nesse rótulo de ração, na hora que você for comprar a ração, isso vai ser importante. Aqui, ó, o Bruno fez uma pergunta aqui, ó. Para coleiro, por exemplo, qual a diferença da mistura para coleiro para a extrusada? Tem alguma diferença? Olha, como eu disse, essas aves, elas têm demandas diferentes, né? Então, uma Uhum, ração extrusada para coleiro, ela vai ter nutrientes diferentes de uma ração extrusada para trinca-ferro, tá? A gente uhum. precisa confiar nas marcas tradicionais, nas marcas idôneas de ração, tá? Essas empresas todas, né? Posso citar algumas Aham. aqui, Nutrópica, Mega Azul, Cedé, né? Todas elas são Selecta, marcas né? tradicionais, marcas confiáveis, e todas elas têm todo Aham. um trabalho de pesquisa, profissionais, veterinários, zootecnistas, né? Nutricionistas ali por trás, que são responsáveis por esse trabalho de pesquisa, mas também pela reunião de todos esses ingredientes para atender a demanda dessas espécies. Entendi. Então, aqui já nesse tópico aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. O mix de semente, depois que fiz a mudança, ainda posso oferecer para a ave? Você aconselha ou não? Então, eu aconselho que sim, tá? Alguns veterinários são mais rigorosos em relação à semente. Você vai escutar, às vezes, algum veterinário dizendo que não é para dar semente, porque a semente representa um risco de ter algum fungo, alguma bactéria, alguma coisa desse tipo. A gente vai falar disso mais à frente, um pouquinho desses riscos, né? Que de repente um mix Uhum. de semente pode ter, mas eu prezo muito pelo bem-estar animal, tá? E a gente vai ver lá na Entendi. frente, né? Uma das regras, Uhum. uma das leis básicas de bem-estar animal é proporcionar à ave a oportunidade dela expressar seu comportamento natural. A ave ela tem aquele bico, ela tem aquela fisiologia, ela tem aquela anatomia, todas as características para um propósito, né? Então, ficar Entendi. dando para a ave só bolinha de ração não é legal. Né? A ave pode, inclusive, ficar estressada, pode ficar ansiosa. Então, por isso que a gente faz essa combinação, tá? Então, você Entendi. fez a conversão toda para ração extrusada, tá? Você pode sim agregar sementes, você pode sim agregar frutas e deve, tá? Mas mantendo esse balanceio, tá? Importante pesar os alimentos. Se você quer eficiência, né, na sua criação, eficiência na sua produção, eficiência reprodutiva, inclusive, é muito importante você pesar isso. O que acontece com muita frequência, né? A pessoa às vezes põe lá uma vasilhinha de ração extrusada, põe outra vasilhinha de sementes. Isso tudo é o amor que a gente tem demais pelas aves que faz a gente fazer isso, né? E aí põe lá Exatamente. também um milho desse tamanho, põe lá um Isso compõe a giló desse espiga inteira, né? tamanho. Isso. Ainda põe um cacho, né? De painço. E assim, é muita comida, é muito a mais do que ela vai conseguir comer. E a gente tem que lembrar que todos esses alimentos, né? Semente, fruta, são muito mais gostosos do que a ração. São muito mais Muito. palatáveis. Por palatável, a gente entende, palatável vem do paladar. É muito mais saboroso do que a ração. Então, se você coloca um mix de a ração extrusada e coloca a fruta, coloca, né, o cachinho de país português, coloca uma outra coisa, ela vai comer as outras coisas. Ela não vai comer a ração extrusada, né? Então, é Uhum. importante você pesar isso e manter esse equilíbrio, né? 80% de ração extrusada e só 20% das outras coisas. Se você colocar um mamão desse tamanho ali, ela vai comer só o mamão, não vai comer a ração extrusada, não vai ter, né, todos aqueles nutrientes que ela precisa no corpo dela, e aí você cai
né, as suas taxas, os seus índices, né, zootécnicos de eficiência na reprodução, na postura e por aí vai. Entendi. Ô Felipe, aqui tem uma pergunta aqui já englobando aqui para a gente passar para o próximo tema aqui. Pássaro que não pega todas as sementes. Isso é algum problema ou alguma dificuldade sendo ele novo? Então, pássaro que não pega todas as sementes. As aves, né? A gente precisa falar aqui, elas não têm um paladar muito aguçado, tá? Isso porque a língua das aves ela é muito queratinizada, tá? Elas não têm muitas papilas gustativas. Vou dar um exemplo aqui agora. Vocês já devem ter visto, ou falar, ou visto, né? As aves comendo pimenta, né? Por que que a ave Sim. come pimenta? Porque a língua dela é muito queratinizada. Ela não tem muito papila gustativa na língua. Então ela come a pimenta tranquilamente, né? O Você meu, tem o meu trinca-ferro é o que ele mais ama, é uma pimenta. isso. Você tem a Nutrópica, por exemplo, tem uma ração de trinca-ferro extrusada que é com pimenta. Com Está escrito pimenta. na embalagem, né? Ração de Isso. trinca-ferro com pimenta, né? Porque Então, o se bicho abre ela, ela vai ter o cheirinho, o aroma da pimenta, né? exatamente. E às vezes as pessoas não entendem nem o porquê dessas coisas. Então, por isso que eu gosto de explicar o porquê dessas coisas, né? Porque ela tem menos papilas gustativas, ela tem a língua mais queratinizada, ela tem menos paladar, tá? Isso não Uhum. significa que ela não consiga diferenciar o que é mais Entendi. gostoso do que é o menos gostoso, tá? Então, quando Sim. você coloca um mix de sementes, tá? Ela sim tem as preferências, tá? Isso é mais um motivo para você levar para a ração extrusada. Porque na ração extrusada é tudo igual. Todos os É. grãozinhos ali, os croquetes, são todos iguais. Ela não vai ficar selecionando. E com isso você diminui, inclusive, o desperdício, Caio. Né? No mix de sementes, ela tem essa possibilidade de escolher o que ela gosta. Né? E ela vai escolher o que ela gosta, ou de repente o que a anatomia do bico dela está mais adequado, né? O tipo, o tamanho da semente. Às vezes tem umas sementes mais duras. Bicudo, por exemplo, tem um bico super forte. Bicudo da Isso. natureza, ele come sementes duríssimas. Se você pegar a semente de capim-navalha, por exemplo, que é o principal alimento do bicudo da natureza, você põe na sua boca, você não consegue quebrar a É semente de dura, né? É capim-navalha. dura. É muito dura, né? Mas o É. bicudo põe aquilo ali, crack, uma facilidade tremenda, né? Então, por isso, as aves são muito seletivas, né? Porque é um pouco mais gostoso, menos gostoso, ou depende, né, do tipo de semente, o bico dela pode estar mais ou menos adaptado para aquela semente. Entendi. Felipe, aqui o pessoal está perguntando muito como fazer essa transição das sementes para extrusar. Você já quer falar agora ou você quer deixar um pouquinho mais para frente? Podemos falar, podemos falar. Então, pode falar. Bom, o ideal é que você faça isso desde o princípio, né? Desde a Aham. ave filhotinha, você já vai acostumando com a ração extrusada, tá? Para facilitar isso depois, né? Se você acostumar só com sementes, essa transição ela é mais difícil, tá? Mas o que você faz? Você coloca, né? Pesa, como eu disse, as quantidades, coloca lá uma vasilhinha de ração extrusada, tá? Gente, passarinho, você tem, por exemplo, um trinca-ferro, pesa em média 50 gramas, né? 40 e tantas gramas, 50 gramas. Um coleirinho pesa 8 gramas, 10 gramas. Um bicudo já pesa 12, 14 gramas, né? E a quantidade de alimentos que eles comem normalmente é proporcional ao peso da ave e o metabolismo da ave. Quanto Certo. menor a ave, maior o metabolismo dela e mais ela come. Você pega, por exemplo, um Uhum. colibri, ele chega a comer 100% do peso dele. Se um colibrizinho pesa 5 gramas, ele come 5 gramas de alimento. É o mesmo peso dele em alimento que ele come, né? Então, a gente tem esses cálculos, eu tenho essas tabelas todas, né? Então, é importante você pesar esses alimentos e com essas tabelas você consegue determinar mais ou menos a quantidade de alimento que você precisa dar para sua ave, seja canário, seja trinca-ferro, seja curió, enfim, é tudo em relação ao peso da ave e o metabolismo dela, você calcula a quantidade de ingestão de alimento que ela precisa comer, tá? Enfim, então você pesa a quantidade de ração extrusada, você coloca na vasilhinha, ela só está comendo semente, né? Na outra vasilha Uhum. você mantém o mix de semente.
tá? E coloca meio a meio, tá? Eu recomendo manter o meio a meio, 20 dias, 30 dias, tá? Mas não É porque é coloca importante que a ave também ela não pode deixar de comer. Se você tirar de uma vez, você pode correr o risco de perder ela, né? sem dúvida. Se a ave ficar sem comer, principalmente na época de frio, que ela precisa se alimentar mais para se aquecer, né? A temperatura das aves é muito alta, tá? A temperatura das aves é mais alta que a nossa, mais alta que a maioria dos mamíferos. A temperatura da ave normal é de 40 a 42 graus centígrados. Então, no inverno, Exatamente. ela precisa manter essa temperatura, né? Então, ela precisa ingerir mais alimentos. Normalmente, no inverno, ela come até um pouco mais, tá? Porque ela precisa gerar calor, né? Gerar calorias. Então, você mede isso, mantém a vasilhinha de mix de sementes, coloca a vasilhinha de ração extrusada e deixa. Agora, o que não pode fazer é chegar na gaiola e colocar um giló desse tamanho, né? Porque um giló Vai desse ser tamanho, trabalho muitas vezes, perdido. é mais pesado do que o passarinho, né? Aí vai Exatamente. comer o giló inteiro, vai saciar a fome dele, né? Vai comer, de repente, a semente, que é mais gostosa, e não vai comer a Vai ração, ser usado. né? Então, a transmissão Uhum. dessa forma, sabe? Sempre calculando o peso dos alimentos, principalmente para você ter uma eficiência e controlar essa eficiência na sua criação, no seu criatório, né? Inclusive nos índices reprodutivos, etc. Maravilha. Então vamos lá para o próximo aqui, ó. Alimentos completos versus enriquecimento alimentar na dieta da ave. Bom, é um pouco do que a gente falou, né? Essa questão de Isso. atender a demanda nutricional da sua ave, né? Com a ração extrusada, que é o alimento completo, tá? Mas sem deixar de pensar no bem-estar da ave, no que diz respeito a dar a ela a possibilidade de expressar o seu comportamento natural. Por isso, Sim, isso você é passa importante. com os alimentos, com as frutas, com as sementes, né? E no caixinha é mais legal, porque ela pode se distrair, ela brinca, ela se diverte, Isso. ela se entretém. As aves elas têm um metabolismo muito alto, mais alto que dos mamíferos, mais alto do que a maioria dos animais, tá? Um exemplo claro disso é a frequência cardíaca das aves, né? Quando você fala de um gato, Isso. às vezes de um cachorro, né? Você vê lá o veterinário com o estetoscópio medindo a frequência cardíaca do cachorro, 110, 120, 130. Nas aves, você não consegue contar. A frequência cardíaca das aves é de 500 a 1.000 batimentos por minuto. É impossível É contar. Muitas vezes você impossível. coloca o estetoscópio e você mede ele na ave para você ter uma ideia. Olha, tá mais, tá menos, mas contar, esquece. Porque o metabolismo delas é muito alto. Então, são muito ativas. Por isso, você precisa preencher aquele espaço, né? Com Uhum. atividades, né? Para que ela tenha a possibilidade de gastar essa energia, né? Pode ser Isso. através desse tipo de coisa, né? Frutas, às vezes frutas inteiras. Mas sempre escolha as frutas pequenas, tá? Eu tô com uma mamão aqui, E uma de mamão é grande, mas esse preferência mamão é frutas pequeno. e de preferência um pouco mais verde, mais no seu natural, né, Felipe? Exato, mais no seu natural. Ao longo dos anos, né, o que o homem fez? Foi aumentando o tamanho das frutas, fazendo essas frutas ficarem mais doces e não Isso. necessariamente com mais nutrientes, né? Então, Exatamente. por isso, dê preferência às frutas menores, não tão maduras, tá? Para chegar mais perto do que ela encontra na natureza. Exatamente. Maravilha. Então, agora que vamos lá. Cuidados em relação a alimentos úmidos, frutas e papas. Coleiros Gold, manda um salve aí. Aí, Coleiros Gold. De vez em quando eu olho aqui, gente, eu estou pensando aqui Seja bem-vindo. no negócio e nem sempre eu consigo olhar quem tá entrando, tá? De vez em quando eu dou uma olhadinha. Repete a pergunta, Estava por falando aqui, favor. ó. Manda um salve aí. Isso. A pergunta é: cuidados em relação a alimentos úmidos, exemplo, frutas e papas. Isso. Em relação aos alimentos úmidos, basicamente a preocupação é em relação à validade delas, né? Se falando de papas, comida molhada. Essas comidas molhadas, elas estragam mais rápido, elas rancificam mais rápido,
perdem as suas propriedades, né? Digestibilidade, palatabilidade mais rápido, né? Por isso você até tem na embalagem, né? Que não pode ficar ali o dia inteiro, né? Em relação às frutas, também é a mesma coisa. Mas um outro detalhe importante em relação às frutas, que são alimentos úmidos, e as papas, elas atraem muitos insetos, atraem muitos mosquitos. E a gente tem que lembrar que os mosquitos são vetores de muitos parasitas, né? Vermes intestinais, muitas vezes eles parasitam esses mosquitinhos. Esses mosquitinhos, muitas vezes, eles fazem parte do ciclo de vida do parasita, do ciclo de vida do verme. Então, você coloca uma fruta e você deixa lá, você sabe que você tem passarinho, você sabe disso, a quantidade de inseto que ela atrai, né? Formiga então, também, costuma dar bastante formiguinha, né? Se deixar muito tempo, né? Muita formiguinha. E aí vai a mesma coisa também para os tenébrios também, tá? O tenébrio bem criado, bem cuidado, ele não vai oferecer risco para sua ave, tá? Agora, se você deixar uma caixinha de tenébrio aberta, vai entrar mosquito. Por quê? Porque ali dentro, às vezes, você coloca uma frutinha úmida, coloca uma laranja, coloca uma outra coisa úmida. Isso vai atrair mosquito, tá? E você começa a parasitar o seu ninho, a sua caixinha de tenébrio. Então, sempre fechada para que esses tenébrios estejam também livres de parasitas, né? Só lembrando que o tenébrio é ótimo para enriquecimento ambiental, né? Você não consegue pensar aí num azulão que não coma um tenébrio, né? Exatamente. Para você, aquele azulão que não come tenébrio, ele é um azulão. Mas o azulão na cabeça dele, ele não é azulão, não. Né? Pô, não é, não. Né? Pra é verdade. Tem que comer um tenébrio. Exatamente. Então, vamos, ô Felipe, você acha que poderia deixar essas papas e essas frutas na gaiola? Qual seria o tempo de horas, assim? Olha, o ideal, e o que eu recomendo, é que pela manhã, muita gente faz o contrário, tá? Mas o certo, para você garantir que a ave ingira todos aqueles nutrientes que são essenciais, você coloca ração extrusada pela manhã. Só. E aí vai ser aquela única opção de comida da ave. Ela vai comer ração extrusada, vai mandar para dentro todos aqueles nutrientes que ela precisa, e ao longo do dia você vai inserindo as outras coisas. Tá? Você pode, às vezes, colocar um pouquinho de semente também pela manhã de uma vez, tá? Agora, fruta... Essa dica é boa, hein? Ao longo do dia, você vai acrescentando as frutas, as outras coisas. Porque ela já comeu, já ingeriu aqueles nutrientes que são essenciais que ela precisa, né? E aí, ao longo do dia, você vai acrescentando essas outras coisas, tá? E quando você colocar, né, uma papa, uma coisa desse tipo, coloca pouca coisa, né? De tal forma que você garanta, eu coloquei uma papa 10 horas da manhã, lá para meio-dia, ela já acabou, né? Antes que ela comece a perder, né, suas propriedades, né? Palatabilidade, digestibilidade. Eu queria falar um negócio que eu não falei lá atrás. Quando a gente fala de ração, e muita gente não sabe, a gente vê ração prêmio, ração super prêmio e essa coisa toda, e o pessoal às vezes não sabe o porquê disso, né? Por regra, a ração prêmio, o que significa a ração prêmio? A ração prêmio, ela tem uma maior digestibilidade. Por digestibilidade, significa que aquela ração ela é mais digerível, ela é mais bem aproveitável. Então, uma ração prêmio, você consegue, a ave ou animal qualquer, consegue ter um aproveitamento muito maior dessa ração. Se for uma ração super prêmio, ela é muito mais, tem uma digestibilidade muito maior. A ave consegue aproveitar ainda mais aqueles nutrientes. Porque tem muitas vezes que você dá um tipo de alimento que ele entra por cima e sai por baixo. O aproveitamento é muito porque intenso. A digestão da ave é muito rápida, né? Muito rápido. Você vê a quantidade, como diz, aquele metabolismo da ave é super rápido. Você vê a prova disso também, é a quantidade de fezes que a ave faz, né? Você vê como o metabolismo, como ela processa isso muito rápido, né? Então, exatamente. Então essas coisas. Ó, meu amigo Adriano, do Criatório Tropa de Elite, tá aí. Adriano, bem-vindo, boa noite. O próximo aqui, ó, cuidados na hora da compra do alimento e o armazenamento. Isso, Criatório Batista top importante esse, né?
Cuidado na hora da compra do alimento, na hora do armazenamento. Bom, em relação à compra do alimento, um pouco disso que a gente está falando, né? A importância das pessoas aprenderem a ler o rótulo das rações, tá? Das rações. E das embalagens, né? Em relação ao armazenamento, eu até fiz um vídeo há uns dias atrás sobre ração a granel, né? A ração a granel ela é muito combatida aí por muita gente, né? A gente também não pode generalizar. Mas, de maneira geral, por que a ração a granel ela é ruim? Tá? Você muitas vezes tem aquele balde de ração a granel nos estabelecimentos, aquilo fica no chão ou no próprio saco. Aquele saco Às vezes aberto, né? fica ali em encontro com o tempo. Então, aquela ração, aquele alimento começa a perder as suas propriedades, né? Você tem, inclusive... E chega o comprador na passa. Chega o comprador, fia a mão, mexe na semente, né? Aquele tanto de gente abrindo o saco, tirando a tampa da vasilha, e abre e fecha o tempo todo, a ração vai ressecando, vai perdendo as propriedades, começa a ter reações químicas ali dentro, né? Então, esse é o perigo da ração a granel. Outro perigo. Quando o balde está acabando, o que a pessoa faz? Enche de novo. Então, aquele restinho de ração que estava ali no final, que já começa a entrar em decomposição, que já começa a ter um crescimento maior de micro-organismos, de fungos e bactérias, e esses fungos e bactérias com o alimento entrando em decomposição, eles vão se multiplicando, eles começam a contaminar todo o alimento. Tá? Então, esse é o perigo maior das rações vendidas a granel. Hoje em dia, você tem já alguns estabelecimentos que vendem ração a granel, mas a saída do alimento é por baixo. Em vez de você pegar por cima, tem uns potes que você abre por baixo. Então, é sempre de baixo que sai. Isso é legal pra caramba na ração a granel. Agora, tudo depende da forma de armazenamento, de conservação desses alimentos, tá? A gente tem que lembrar que todo esse alimento, inclusive a ração extrusada também, você tem uma série de grãos, você tem uma série de sementes que são utilizadas para a elaboração da ração extrusada. Todos eles têm a mesma origem, lá na fazenda. Eu sou produtor rural, então posso falar, tenho experiência, né? Com produção de milho, produção de algumas coisas, né? Então a origem é a mesma, né? O cuidado, né, na colheita, no armazenamento das sementes, dos ingredientes, ainda na propriedade rural, depois no transporte, lá no distribuidor também, tem que ter esse cuidado com o armazenamento desses produtos, né? Então, assim, gente às vezes que fala também que a semente é perigosíssima por causa de risco, de mofar, de não sei o que lá. Tem que lembrar que na ração também, você lê aqui, ó, semente de soja, grão de trigo, grão de milho. Exatamente. Tá tudo na ração extrusada também, tá? Tem que lembrar disso, tá? Um negócio importante. Exatamente. Na ração extrusada, nós temos também alguns itens que protegem, tá? Nós temos, por exemplo, aditivos, né? O pessoal às vezes pensa, aditivo, pô, aditivo é coisa péssima. Aditivo é tudo aquilo que você coloca na ração, naquele alimento, com uma finalidade. Um aditivo muito comum e que você encontra, e se você ler, pegar sua ração aí agora extrusada completa, você vai ver lá, aditivo antifúngico, para combater o eventual fungo que esteja na sua ração, tá? Então a ração completa tem um aditivo antifúngico. É um exemplo de aditivo que você tem na ração, né? Outra coisa também importante é a validade, né, Felipe? Porque quando você compra granel, você não sabe quanto tempo tá ali, né? Então, quando a gente compra extrusada na caixinha ou na embalagem, vem todas as informações, né? Exatamente. Compra o pacote, vê sempre a validade, né? Se tiver de plástico, você puder ver, vê mais ou menos a cara do produto ali, né? Eu dou sementes também, tá? Mas assim, você tem que tomar cuidado em relação à validade, a forma de armazenamento disso. Muitas vezes a culpa nem é do fabricante, muitas vezes a culpa no transporte, na distribuidora, um saco desse fura, né? E aí você tem entrada, né, de umidade, entrada de fungos, por exemplo, a ração fica contaminada e a culpa vai para o fabricante sempre, né? Mas às vezes a culpa não é do fabricante, a ruptura da embalagem aconteceu, né? Na distribuidora, na transportadora, enfim.
Você aconselha manter a extrusada na embalagem ou pode colocar em qualquer pote? Eu aconselho manter na embalagem, tá? Quando você vê uma embalagem de uma ração extrusada, ela tem uma série de características. Se você vê, inclusive, o interior da embalagem, é laminada. Laminada em várias camadas. Isso para conferir maior proteção à ração, tá? Então, E sempre vem até com a mantenha... borrachinha para você fechar o saquinho depois, né? Isso, o creque aqui, ó. Creque, Né? creque, exatamente. Isso. Então, sempre abriu, fecha, aperta de novo aqui, tá? Se você quiser também tirar o oxigênio, que ajuda a conservar também, tá? Muitas dessas bactérias são bactérias aeróbias, né? Que se multiplicam na presença de oxigênio. Você dobra aqui assim, né? Dobrou, pega lá um pregador de roupa, coloca aqui em cima para fechar e com isso você vai conservar o seu alimento por mais tempo. Maravilha. Então acho que já está esclarecido aí um pouco, né? Essa próxima que eu acho que já meio que nós já respondemos nessa outra, aí, o risco de contaminação do alimento, defensivo agrícola e contaminação por micro-organismo e o mofo. A gente já falou um pouco disso, vale a pena mencionar a questão do aspergillus, né? Aspergillus é um fungo e se fala muito disso, né? Quando se fala em contaminação de alimentos, o que mais se escuta falar é o fungo aspergillus. Aspergillus é o gênero, né? Você tem vários tipos de aspergillus, você tem as espécies de aspergillus, mas é um fungo muito comum em ambiente, tá? É um fungo que você encontra naturalmente no ambiente, é um fungo que você encontra naturalmente nas plantas, tá? E você vai encontrar, muito provavelmente, o aspergillus no arroz que você compra para sua casa. Você vai encontrar, muito provavelmente, o aspergillus no feijão que você compra na sua casa, no macarrão que você compra na sua casa. Então, também não é pegar um pacote de ração desse, né? Mandar para o laboratório. Eu encontrei um aspergillus na ração. Meu Deus, faz aquela coisa. Gente, aspergillus é fungo de ambiente. O que vai afetar, né? E vai levar a ter uma doença, uma patologia, uma coisa desse tipo, muitas vezes a quantidade. Tanto que os órgãos de defesa sanitária, muitas vezes, eles têm critérios qualitativos e quantitativos, né? Salmonela, por exemplo, que é uma bactéria mais perigosa, né? Você não pode ter nenhuma bactériazinha de salmonela, né? Já outros tipos de bactérias e fungos é permitido por lei até uma determinada quantidade. O aspergillus é um caso desse, porque, como eu disse, é um fungo de ambiente, é um fungo normal de planta, e normalmente vai ter, inclusive, na alimentação humana que a gente come. Exatamente. Mas as rações de qualidade têm esse aditivo antifúngico. Está escrito lá. Quando tem escrito antifúngico, tem escrito lá fungistático, que paralisa, né, o fungo, o micro-organismo. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho que é alimentação e bem-estar animal. Alimentação e bem-estar animal. Vou falar um pouquinho de bem-estar animal. Quando a gente fala de bem-estar animal, você tem 5 leis básicas de bem-estar animal, tá? Isso é um conceito mundial, tá? Seguido por todos os veterinários do planeta, tá? 5 leis básicas de bem-estar animal. Livre de fome e sede. Livre de desconforto. Livre de doenças. Livre para expressar o seu comportamento natural, tá? E livre de estresse, tá? Então, quando a gente fala de alimentação e bem-estar, a gente está muitas vezes relacionando a essa questão do enriquecimento ambiental, né? Porque, como eu disse, a ave precisa poder expressar o seu comportamento natural. Isso é essencial para a saúde mental, psicológica da sua ave. Aí a pessoa às vezes vai falar, a ave não tem psicológico, não sei o quê. Tem sim, né? Isso já foi mais do que comprovado que as aves são inteligentes. Aliás, todos os animais têm níveis diferentes de inteligência, né? As aves são dos mais inteligentes, né? Muitas aves têm inteligências aí de crianças de 3 anos, outras aves têm inteligência comparável a criança de 5, de 6 anos, né? Algumas aves são mais inteligentes que as outras, né? Mas são todas muito inteligentes. Entendi. Maravilha.
Vamos falar agora um pouquinho, então, sobre probióticos e prebióticos. Isso. Outro item que tem também sempre na embalagem, sempre na ração, e está escrito, você vai ler ali, tá? Mas muitas vezes o pessoal não sabe o que é isso, o que é um probiótico, o que é um prebiótico, a gente escuta, mas não sabe o que é, né? Quando a gente fala probióticos, a gente está falando da ingestão de micro-organismos benéficos vivos. Um exemplo muito comum, trazendo para o nosso caso, é o Yakult, né? Desde criancinha você vê a propaganda do Yakult, Yakult no lactobacilos vivos. O que são lactobacilos? São bactérias, né? Do gênero aí, lactobacilos, tá? Então, são micro-organismos vivos que você manda para dentro e que são importantes para você, para o seu organismo. No nosso trato gastrointestinal e no trato gastrointestinal dos animais, dos mamíferos, das aves, você tem o que a gente chama de microbiota, né? Antigamente a gente usava mais o termo flora intestinal, né? O nome mais correto é microbiota intestinal, né? O nome mais adequado. Então a gente tem esses micro-organismos normalmente no trato gastrointestinal, né? Principalmente nas câmaras fermentadoras, né? Nas aves você tem, né? Boca, esôfago, papo, que é o inglúvio, né? Proventrículo, ventrículo, você tem o intestino e tem o seco, né? O seco é a câmara fermentadora das aves. Ali você tem uma grande quantidade de micro-organismos benéficos, tá? Só para fazer aqui uma comparação, um exemplo muito claro, também evidente, no caso as vacas. As vacas são ruminantes, né? E você tem o rumen das vacas, né? Muito grande, e ali você tem uma grande quantidade de bactérias, de fungos. E o que é a função delas? Ajudar na digestão, no aproveitamento ou na conversão desses nutrientes, né? Então, por isso, os probióticos, né? São micro-organismos vivos que muitas vezes tem na ração, tem no alimento, que vão te ajudar no aproveitamento desses nutrientes, tá? No caso dos pré-bióticos, aí já é um pouco diferente. Os pré-bióticos são fibras vegetais, tá? Fibras vegetais também com esse propósito de facilitar a digestão, facilitar, né, a absorção de nutrientes. Um exemplo muito comum que você vai encontrar nas rações, e está escrito lá, talvez não esteja falando que é um pré-biótico, mas está escrito lá, polpa de beterraba. Polpa de beterraba é um dos prebióticos melhores e mais comuns que você encontra nas rações comerciais. Fala um pouquinho para nós, ô Felipe, sobre aditivos, corantes e pigmentos na ração. Bom, maravilha. São outros itens que compõem também, né, as rações e muitas vezes as pessoas escutam isso, não sabem o que é, né? Como eu disse, a pessoa escuta lá aditivo e acha que é um veneno, que é uma coisa que faz super mal. E muitas vezes aquilo tem um propósito e um propósito legal, né? Um exemplo que eu disse é o aditivo antifúngico, né? Que vai combater a incidência de fungos ali naquela ração, né? Quando a gente fala de pigmentos e de corantes, a gente está falando sobre colocação de cores naquele alimento que vão atrair a ave, né? As aves, elas têm uma visão muito aguçada, muito melhor que a dos humanos, tá? E tem uma característica interessante também, né? As aves, elas têm, inclusive, elas enxergam a ultravioleta, tá? Isso já foi comprovado. Isso significa que muitas vezes as aves elas conseguem enxergar o rastro, né? Se um animal faz um xixi numa árvore, faz um xixi no chão, ou muitas vezes, às vezes a lesma anda e deixa aquele rastrinho, muitas vezes comem lesmas, comem caramujas, né? Elas conseguem enxergar esses rastros, né? Porque elas têm essa visão muito aguçada, tá? Então, elas conseguem enxergar muito mais cores que a gente, né? Então, muitas vezes, essas empresas colocam pigmentos ou corantes na ração, tá? Para chamar a atenção, tá? Os corantes não são naturais. Os corantes são artificiais. Os pigmentos são naturais. Essa é a grande diferença entre corantes e pigmentos. Pigmentos são naturais, tá? No caso, que é muito comum, você pega, por exemplo, um mix de sementes, né? Que tem extrusada dentro. Essa bolinha eu tirei daqui de dentro,
né? Quando você tem um mix de sementes, é muito difícil você agregar os sais minerais na semente. A aderência dela na semente. Eu acho que a internet do Felipe deu uma travadinha. Felipe, está conseguindo me ouvir? Voltou agora, né? Eu continuei, Show, mas eu vou show. continuar. Então, você agrega os sais minerais na bolinha de ração extrusada, tá? Sais minerais têm um gosto pior, né? Então, o pessoal coloca, muitas vezes, o pigmento nessa bolinha para chamar mais a atenção da ave, para que a ave Exatamente. coma essa bolinha e mande para dentro os sais minerais que são importantes, né? Para a dieta, para a nutrição dela. Aham. Felipe, ração. É bom comprar a ração, ou fazer a ração em casa, ou comprar na propriedade a ração? Bom, muito bem. Como eu disse, eu sou produtor rural também, né? Então eu tenho essa experiência e é muito comum você fazer ração na propriedade. Você faz ração na propriedade porque ração é um negócio caro. Então, quando você tem animais de produção, né, grande, de frangos, codorna, enfim, né, normalmente o pessoal faz essa ração na propriedade porque você acaba comprando esses ingredientes, muitas vezes você tem esses ingredientes ali fácil e fica bem mais barato, né? Só que é diferente você fazer uma ração na sua casa e de repente você vai agregar ali 5, 10, 11 ingredientes do que você comprar uma ração dessa pronta que tem 30, 40, 50 ingredientes, né? E você tem que Uhum. lembrar que, no caso das aves de produção, é um animal que vai ser abatido muitas vezes com 45 dias, né? Uma galinha hoje, né, um frango de corte, você abate em 45 dias de vida. Faca nele, né? Então, assim, ele Aham. não precisa de ter uma ração comercial dessa, com 40 ingredientes, que seria caríssimo, seria, né, inviável, né? Então, muitas vezes a pessoa faz essa ração na propriedade, né? E atinge o objetivo, né? Mas aquele animal é um animal que Uhum. vai viver aí 45 dias, às vezes, com uma ave de postura, ela vai viver muitas vezes 1 ano e meio só, por aí, né? Agora, quando é a nossa ave de canto, né? Aquele curió, aquele bicudo, aquele azulão, aquele trinca-ferro, coleirinho, que você De adora fazer coleiro, né? tudo por ele, né? Não inventa de fazer ração em casa, não, né? Compra Uhum. ração comercial de fornecedores tradicionais, a não ser, às vezes, quando você é um criadouro muito grande, você tem, sei lá, mais de 1.000 aves, tem criadores enormes de bicudo, com mais de 600, mais de 1.000 aves, né, no criadouro. E Sim. aí você consegue reunir, muitas vezes, um veterinário, um nutrólogo, né, para elaborar essa ração. Aí, beleza, você consegue baixar custo e você consegue atingir, né, toda aquela demanda nutricional da sua ave, né? Mas tudo com estudo, tudo com, né, a utilização de veterinários, nutrólogos e tal, né? Em criatórios grandes, você consegue fazer isso, o pessoal faz. Criatório Lealdade de Santo André entrou aí. De vez em quando eu vejo, tá, Tem uma pessoal? turma Aí eu comento. boa aí, tem um Criatório Ferreira, tem um pessoal bem. Tem o Passo de Fibra, que é parceiro nosso Pássaros aqui. de fibra, isso aí. É, Felipe, fala um pouquinho sobre a suplementação na dieta da ave. Bom, suplementação. Isso tem muito a ver com a questão que eu falei desse amor enorme que a gente tem pelas aves, né? Então, muitas vezes Uhum. você tem aquela gaiola e você olha, tem 5 vasilhas de comida na gaiola, né? Tem Tem uma de gaiola que você olha ração, que não sabe nem como o passarinho voa ali dentro, tanta comida que tem, né? tanto, né? Tem a ração extrusada, tem a semente, tem a fruta, tem uma pipetinha de grid mineral, tem mais o cachinho, né? De sementes, tem mais não sei o Tem a quê. semente que eles banham, né? Isso. E ainda tem ainda a suplementação na água, né? Então, Gengibre, um monte de coisa que o pessoal coloca. Falando de suplementação na água, deixa eu te fazer uma pergunta que um seguidor mandou aqui. Ó, hum, crops de mel, sem álcool, é indicado para fornecer na água de coleiro? Se for, qual a quantidade? isso, vai de encontro com o assunto que a gente está falando agora, né? Por que que a Isso. gente come própolis? Ou por que que a gente às vezes dá própolis para os animais também?
Porque os própolis têm características antibióticas. Por isso que às vezes a gente está com garganta inflamada, a gente faz aquela mistura de própolis com limão, né? Porque o própolis é um alimento natural com propriedades antibióticas, tá? E às vezes o pessoal até inventa de colocar para o passarinho também e tal. Só que é aquela história. Às vezes a gente tem que colocar na balança e é importante que a gente comece a anotar esses dados, inclusive em relação a custo também, né? A ração extrusada, como eu disse, de qualidade, de fornecedores tradicionais, já atende toda aquela necessidade nutricional da ave. Se você dá uma ração extrusada para sua ave, de qualidade, você não precisa colocar mais nada. E uma coisa que a gente vê, às vezes, com frequência, né? Você acaba colocando tanta coisa na gaiola do passarinho que ele acaba não comendo a ração extrusada, que é o essencial, né? Ele come tudo as outras coisas, né? E um outro problema, às vezes, quando você usa o suplemento, como eu disse, se tem uma ração extrusada de qualidade, você não precisa de suplemento. Você coloca o suplemento e você acaba, muitas vezes, sobrecarregando o fígado, sobrecarregando os rins daquela ave, e essa ave começa a ter problemas renais, começa a ter problemas hepáticos. Você observa, às vezes, que o seu passarinho está com a unha enorme, né? Unha grande em passarinho normalmente indica um problema hepático, tá? E esses problemas hepáticos, com muita frequência, são devido a excesso de remédio, excesso de suplementação. Então, muito cuidado com suplementação. Eu tenho um tanto aqui, ó, tá vendo? Ó, tudo fechado, nunca abri. Eu ganho e nunca abri, nunca precisei dar, né? Mas eu tenho aqui em casa de várias marcas, mas nunca dei, porque eu dou a ração extrusada, né? Então, assim, a ave tem toda a sua demanda nutricional suprida pela ração extrusada, você complementa com alguma coisa ali para fazer um enriquecimento ambiental e não precisa de suplemento. Porque quando a ave ela é bem alimentada, não tem essa de ficar, vou dar um remedinho para prevenir. Mas vai prevenir o quê? Se a ave está saudável, se você fornece do que ela precisa, você não precisa ficar dando suplemento, ficar dando, vou dar para prevenir, mas não tem necessidade. Aí você acaba dando além do que ela precisa, né? Sim, dá além do que ela precisa, você vai sobrecarregar, como eu disse, o fígado, os rins dessa ave. E você quer prevenir? Mantenha a gaiola limpa, tá? Normalmente, os maiores problemas são em relação à higienização da gaiola. Mantenha essa gaiola limpa, protegida e com alimentação adequada. E a melhor prevenção que você vai fazer é essa. Você vai ter aí uma ave aí que vai viver 10 anos. Essa medicação em excesso, ela afeta até na produtividade do passarinho, na gala da ave, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. Importantíssimo a gente medir isso. Se você tem um criatório, você tem aí 5, 10 aves, começa a anotar essas informações, né? Às vezes aquela gaiola que você tem ali com curió, que você trata só com a ração extrusada, e de vez em quando você põe alguns outros itens para fazer enriquecimento ambiental em quantidades pequenas. Começa a anotar os índices, né? Data de muda, tamanho do período da muda da ave, né? Quantos ovos ela fez naquela postura, e começa a medir essas informações daquela outra ave que você coloca 5 vasilhas de comida diferente, suplemento disso, suplemento daquilo, tem 3 negocinhos de água, cada um de uma cor diferente, né? Então começa a medir esses índices e você vai ver. Real. Felipe, vamos lá então. Fala um pouquinho para nós sobre dietas para diferentes fases da vida da ave. Maravilha. Cantos de Ouro entrou aí, dando os parabéns, obrigado. Marcelinho, parabéns, obrigada pela presença na live. Desculpa se eu não mencionei todo mundo, tá, gente? É porque de vez em quando muita gente. É difícil ver todo mundo que está entrando, tá? É bastante. Dietas para diferentes fases de vida. Isso é muito comum, né? Nos casos das aves de produção, tá? Diferentes fases da vida têm demandas diferentes por nutrientes, né? Normalmente a fase de crescimento é uma fase que demanda muitos nutrientes do animal, tá? A fase de muda também demanda mais nutrientes. A fase de postura também demanda mais nutrientes, tá? Nas aves de produção, nas aves de granja, você tem essas rações diferentes, tá? Mas aí você me pergunta, Felipe, e se eu pegasse aí
uma ração de postura ou de reprodução, que normalmente é aquela mais rica em nutrientes, né? E dê ela o ano inteiro. Vai funcionar? Na maioria das vezes vai ser ótimo, tá? E você não precisa ficar mudando a ração. Só que o que vai acontecer? Ela é mais cara, né? Ela é mais cara porque muitas vezes ela tem mais proteína. Proteína é muito caro. Quanto mais proteína a ração tem, costuma ser mais cara, tá? Não Mais pode, caro. não é tudo não, né? Mas proteína é caro. Então, em aves de produção, você poderia muito bem pegar aquela ração de postura, dar para todas as fases de vida e atenderia muito provavelmente, né? Precisa analisar direitinho caso a caso, mas muito provavelmente atenderia muito bem. Mas aquela ração ela é mais cara, né? Então, por isso, você tem rações diferentes, porque dói no bolso, né? No caso das aves de canto, mais ou menos é o mesmo princípio, tá? Você tem, então, você pega a ração do anotrópico, ração da Mega Azul, por exemplo, né? Ração normal, né? Ela é um preço. Ração de postura, ração, né? de muda, ela é um pouco mais cara. É um pouco bem mais cara, né? Bem mais. Ainda mais se tiver muito passarinho, fica bem caro. Exatamente. Ô Felipe, tem uma dieta específica para a época de muda? Pois é. A gente precisa entender que na época de muda é uma época que a gente tem uma maior demanda de proteína. Normalmente o povo pensa em época de muda uma demanda maior de cálcio, tá? E não é, né? Aí fica colocando os ossinhos de baleia e tal, né? Pro passarinho, tá? Esses Cálcio ossinhos tem que tomar muito cuidado, que tem uns falsificados aí, hein? tem também, né? E o cálcio é muito importante para os ossos. Para a época de muda, e vale a pena lembrar que muda é de pena e de bico também, tá? A ave também faz muda de bico, tá? Mas aí é mais importante a proteína, tá? O principal item das penas é proteína. Então, na época de muda, normalmente o que você tem é uma demanda maior por proteína, que você pode fazer, né? De várias formas. Você pode dar uma farinhada da Sedex, costuma ser muito boa, muito rica, inclusive em ovo, né? Dependendo, você pode colocar o ovo. Só que o ovo às vezes não é legal, porque se você está buscando reprodução, se você ficar Uhum. oferecendo ovo, ela fica acostumada com aquilo. Quando ela fizer a postura, tá perigoso ela comer o próprio ovo, né? Então dá o Isso. ovo. Se o seu objetivo é reprodução, não é muito legal. Uhum. Ô Felipe, já são 8 horas e 56. Se a live cair, você quer que te chama de novo, só para a gente terminar e mais uns 10 minutinhos para frente aí? Você tem disponibilidade ou não? Tem, mas assim, se cair, a gente faz mais uns 10 minutinhos só para de repente fechar alguma E coisa que só para a faltou, a gente gente finalizar coloca. esse assunto, eu tenho umas duas perguntas aqui de muda de pena que eu acho interessante que o pessoal pergunta bastante, né? E a gente dá oportunidade se o pessoal que está na live quiser fazer alguma pergunta também aí, tá bom? Aí se cair aqui, eu já te chamo de novo aí. Ok. Então, eu vou fazer a pergunta aqui, ó. O que é bom para o coleiro que come pena? Então, qualquer passarinho, né? Que mexe nas penas, come pena. Normalmente ele nem come, as aves nem comem as penas, elas arrancam as penas. Às vezes você acha que ela está comendo a pena, mas ela está futucando demais ali, mexendo demais, arrancando as próprias penas, né? Isso pode ter algumas causas, tá? Uma das causas de arrancamento de pena ou de incômodo, a ave ficar arrancando, mexendo demais nas penas, são infecções, tá? Pode ser infecção por ectoparasitas, tá? Pode ser piolho, pode ser ácaro, tá? O piolho, às vezes, você consegue ver, tá? Nem sempre você vê. Principalmente em ave de viveiro e ave de produção, muitas vezes eles só sobem na ave durante a noite, tá? Muitas vezes eles ficam dentro do puleiro, às vezes é um puleirinho de bambu, e eles ficam no puleiro. E só pulam, só sobem na ave. Isso acontece também com carrapato de ave. Eles só sobem na ave à noite. Então, se você quer Olha, encontrar isso é um carrapato de interessante. ave numa galinha, numa ave, pega ela à noite e vai ver. Aí você vai achar, às vezes, o carrapato, né? Então, esses ectoparasitas, que a gente chama, né, que são parasitas externos, né? Piolho, carrapato, ácaros, podem levar a esse arrancamento de pena e esse incômodo. É uma das causas. Outra causa são infecções bacterianas ou fúngicas lá dentro da ave.
Mas isso muitas vezes causa dor, causa incômodo, e a ave fica estressada, ela fica ansiosa, ela fica agoniada e arranca as próprias penas, tá? A outra causa, dores, tá? A ave tem uma lesão, ela tem uma dor crônica, isso causa um incômodo, causa dor, ela também arranca as próprias penas, tá? E o outro motivo é um motivo comportamental, é o meu forte, né? A minha especialização nessa